Na aula de hoje a gente vai aprender sobre realismo e naturalismo, mas você sabe que a gente vai esperar o Mandela soltar a vinheta e logo em seguida a gente começa. Vamos lá, Mandela! Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Filho e vamos começar na aula de hoje aqui no canal Escreva Bem, a aula sobre realismo e naturalismo. Mas, para que a gente possa compreender mais o contexto da época, nós precisamos retornar ao ano de 1857, lá na França, quando um escritor chamado Gustave Flaubert publica Madame Bovary, que é o marco da literatura realista no Ocidente. Porém, para guardarem aí com vocês, a nossa data de referência vai ser 1881, quando Machado de Assis, aqui no Brasil, publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. E para vocês compreenderem mais e melhor o que foi o realismo, nós precisamos atentar ao contexto. Gente, segunda metade do século XIX. Segunda metade do século XIX, nós temos inúmeras revoluções científicas, políticas e filosóficas que vão influenciar diretamente a produção artística, fazendo um contraponto ao romantismo, escola vigente até então. Beleza até esse ponto aí? Portanto, quais foram as principais marcas e revoluções dessa segunda metade do século XIX? Vamos lá. A primeira delas foi o socialismo de Marx. O socialismo foi um modelo político-social e econômico que se opunha ao capitalismo, modelo econômico vigente à época já, em virtude da segunda revolução industrial. E o Marx propunha uma luta de classes, uma conscientização maior, já que o nome da nossa escola, o Real, ele tentava demonstrar os problemas que existiam na nossa sociedade. O segundo pensador aí, estamos falando do determinismo de Hipólito Taine. O Taine dizia que o homem é fruto do meio, da raça e do momento. Esses três elementos seriam capazes de influenciar as ações humanas. Um terceiro pensador aí, nós estamos falando de Auguste Comte. O Auguste Comte, ele cria a teoria do positivismo. O positivismo que vai trazer o lema para a nossa bandeira: o amor por princípio, a ordem pelo meio e o progresso pelo fim. Apesar da nossa bandeira só ter trazido a ordem e o progresso, onde ficou o amor? Oremos, pensemos e nos questionemos. Mas dando continuidade aí, a última dessas quatro correntes que mais influenciaram a produção realista inicialmente na Europa e depois no Brasil foi o darwinismo do nosso querido Charles Darwin. O darwinismo, ele trabalhava com a questão da adaptação ao meio, a seleção natural. E isso vai trazer toda essa influência, todo esse pensamento cientificista para a literatura. Dito isso, nós chegamos ao ano de 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A estética realista tinha como objetivo criticar a elite hipócrita, denunciar todos essas construções ideológicas que tinham no discurso, mas que na prática não eram exatamente isso. Em virtude disso, o Machado de Assis vai ser o grande nome desse período e ele vai criar uma marca muito forte, porque ele vai ter uma escrita muito objetiva, ácida e irônica, em virtude das suas leituras, principalmente da literatura inglesa, agora, e francesa também. Mas nesse mesmo período nós temos um outro autor brasileiro, que é o Raul Pompeia, autor de O Cortiço. Todas essas obras, gente, tanto de Machado de Assis quanto a obra O Ateneu, do Raul Pompeia, tem como objetivo fazer denúncias da sociedade. Esse, inclusive, era um dos lemas do realismo: observar, analisar, criticar e transformar. Portanto, não era criticar somente por criticar. Essa produção artística, ela era baseada numa maneira de pensar, de influenciar os seus leitores a partir dessas correntes filosóficas que nós vimos anteriormente, e a partir daí os nossos leitores então teriam essa percepção de como seriam feitas essas críticas. Beleza? Tranquilos? Se vocês tiverem alguma dúvida, só colocar o comentário aqui embaixo que eu respondo para vocês sem problema nenhum. Se vocês chegaram no canal aqui agora, não conhecem o canal, inscreva-se, deixe o seu like aqui, ative o sininho para você receber as notificações das próximas videoaulas
e vá aprender, assim como eu acabei de falar, sobre o realismo, sobre o naturalismo, ainda na aula de hoje e nas próximas aulas sobre as próximas escolas literárias. E vejam, pessoal, agora o naturalismo ele não é uma escola em oposição ao realismo, muito pelo contrário. O naturalismo é uma transgressão da estética realista. Enquanto a estética realista tem como objetivo fazer denúncias da elite hipócrita, o objetivo do naturalismo é retratar de maneira pejorativa e degradante a classe mais baixa da sociedade, principalmente através do sexo. O sexo aqui no naturalismo ele vai ser retratado de maneira degradante e pejorativa, fazendo comparações dessas personagens com animais. É o que nós chamamos de zoomorfização. Beleza? Anotem isso aí. E vocês vão encontrar isso principalmente nas obras do escritor brasileiro Aloísio de Azevedo, em especial na obra O Mulato, que também data de 1881, assim como Dom Casmurro, mas a obra máxima do Aloísio de Azevedo e do naturalismo brasileiro é, sem dúvida alguma, O Cortiço, da nossa Negra Bertoleza, da Rita Baiana e do João Romão. E nessa obra comparam as personagens do Cortiço como ratas ou como animais no cio, para vocês perceberem que enquanto o realismo ele fazia críticas de maneira sutis e leves com o objetivo de transformar a sociedade, aqui no naturalismo o objetivo não é transformar a sociedade, muito menos criticar a elite hipócrita, e sim aquela classe infelizmente menos abordada, menos retratada pela literatura e que tem menos preocupação dos governantes, que é a população mais carente, a população mais pobre. Beleza, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então deixe o seu like aqui, ative o sininho e até uma próxima. Grande abraço, valeu!